Olá, pessoal! No vídeo anterior, nós vimos a formação da sociedade russa, que estava baseada no czar, que seria um título do Império Romano, aonde formava a família real, a nobreza, também conhecido como boiardos, o clero ortodoxo e os camponeses, onde cerca de 80% da população vivia no campo pagando altos impostos, eram analfabetos e explorados. O czar, a nobreza e o clero eram donos da maior parte das terras. Os mujiques, também conhecidos como camponeses, não possuíam acesso à terra, viviam na pobreza e na opressão e migraram do campo para as cidades, triplicando a população urbana na Rússia. Buscavam empregos nas nascentes indústrias russas. A modernização na Rússia ocorreu na segunda metade do século XIX, com o crescimento capitalista, o início das indústrias, a entrada de capital estrangeiro vindo da Alemanha, França e Bélgica, havia mão de obra farta e barata, exploravam petróleo e aço, construíam ferrovias e surgiram os primeiros centros industriais, São Petersburgo, Moscou e Kiev. Porém, a indústria não beneficiava a todos. Haviam salários baixos, risco de acidentes de trabalho e a jornada se estendia até 14 horas por dia. Em relação aos operários, eles se manifestaram através de greves e passeatas, porém a reação do czar foi agir com muita violência. Em janeiro de 1905, um grupo de operários participava de um protesto pacífico em frente ao Palácio de Inverno de São Petersburgo, uma das sedes do governo. O objetivo era entregar um baixo-assinado ao czar, porém a guarda do palácio, assustada com a multidão, abriu fogo, matando mais de 1.000 pessoas. O episódio ficou conhecido como o Domingo Sangrento e provocou uma onda de protestos em todo o país. A tragédia fortaleceu a oposição de vários setores da sociedade ao czar. Operários, camponeses e soldados formaram conselhos chamados de sovietes. Já a burguesia, que nascia no país, posicionou o czar para que um parlamento fosse criado, a fim de acalmar os ânimos. O líder russo promulgou uma constituição e convocou eleições para a Duma, que seria o parlamento. Dessa forma, a Rússia passava a ser uma monarquia constitucional, no qual o czar continuava concentrando grande parte do poder e o parlamento tinha suas ações limitadas. Porém, com essas medidas, o czar conseguiu conter as revoltas entre 1907 e 1914. O país viveu com certa tranquilidade. Mas, em 1914, após o assassinato de Francisco Ferdinando, a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia e o czar Nicolau II partiu em defesa dos aliados sérvios e logo lutava com a Tríplice Entente na Primeira Guerra Mundial. Os gastos com o conflito aprofundaram a pobreza no país e prejudicaram a Rússia nos campos de batalha, pois até mesmo com a falta de munição, as forças russas sofriam. A crise socioeconômica e a insatisfação do povo foi então o estopim para uma série de acontecimentos que formariam a Revolução Russa. Em fevereiro de 1917, uma marcha pelo Dia das Mulheres se transformou em um protesto geral, no qual o povo invadiu o palácio e forçou o czar a renunciar. Assim começava a Revolução Russa. Esse primeiro episódio, em específico, ficou conhecido como a Revolução de Fevereiro e levou os mencheviques, grupo moderado apoiado pela burguesia russa, ao poder. Com a deposição do czar Nicolau II, formou-se um governo provisório, que passou para uma fase socialista, sob a chefia de Kerensky. Sofrendo pressões dos sovietes, o governo concedeu anistia aos prisioneiros e exilados políticos. De volta à Rússia, os bolcheviques, liderados por Lenin e Trotsky, organizaram um congresso onde defendiam lemas como paz, terra e pão, e todo o poder aos sovietes, que formavam a classe dos trabalhadores. No dia 6 de novembro, a massa operária e os camponeses, sob a liderança de Lenin, tomaram o poder.
Os bolcheviques distribuíram as terras entre os camponeses e estatizaram os bancos, as estradas de ferro e as indústrias, que passaram para o controle dos operários. Igualmente, para evitar qualquer tentativa de restauração monárquica, o czar Nicolau II e sua família foram assassinados sem qualquer tipo de julgamento em julho de 1918. Após meses de organização, os bolcheviques, apoiados pelo povo, derrubaram a República da Duma, ou seja, o parlamento, e instalaram o Conselho dos Comissários do Povo, presidido por Lenin. Começava assim uma nova fase da Revolução Russa. A partir desse episódio, conhecido como Revolução de Outubro ou Revolução Bolchevique, iniciaram-se mudanças no sistema econômico russo. Terras da igreja, nobreza e burguesia foram desapropriadas e concedidas aos camponeses. Essas ações eram guiadas pela ideia marxista de que sem propriedade não existiriam exploradores, os proprietários, e explorados, os trabalhadores. Em março de 1918, a Rússia finalmente assinava um tratado de paz com a Alemanha e deixava a Primeira Guerra Mundial, aceitando entregar a Polônia, Ucrânia e Finlândia aos alemães. Além disso, os bolcheviques também instituíram o unipartidarismo no país, ou seja, apenas o Partido Comunista Russo era permitido. Ao proibir demais partidos políticos e perseguir qualquer outro tipo de oposição, o governo mostrava-se crescentemente autoritário e afastava-se dos ideais de igualdade e liberdade. No próximo vídeo, nós vamos ver os acontecimentos da Guerra Civil na Rússia, de 1918 a 1921, e o confronto direto entre o Exército Branco dos mencheviques contra o Exército Vermelho dos bolcheviques. Então, pessoal, bons estudos, aguardo vocês, até a próxima!